Capítulo 9. Pensamento ilusório. Havia um problema. Eles planejavam seguir a estrada até a passagem da montanha e depois atravessá-la, se distanciando o máximo possível do local da chacina antes que a noite caísse. No entanto, a estrada não existia mais. Em algum momento durante os últimos meses, ou talvez até ontem, ocorreu um terrível deslizamento de rochas, destruindo os segmentos inteiros da estreita via e tornando as outras partes intransponíveis. Sun-Ni ficou parado na beira de um vasto abismo, olhando para baixo sem expressão particular no rosto. E agora? O que faremos? A voz de Cholar estava abafada pelo colarinho de sua capa de pele recuperada. Seu seguidor, Shift, olhou irritado ao redor. Seu olhar parou em Sun-Ni, uma vítima adequada para desabafar sua frustração. Eu vou te dizer o que precisamos fazer. Nos livrar de algum peso morto. Ele olhou para as botas finas de Sun-Ni e virou-se para Ero. Escute, Vossa Excelência. O garoto é muito fraco. Ele está nos atrasando. Além disso, ele é estranho. Ele não te dá arrepios. O jovem soldado respondeu com uma expressão julgadora, mas Shift não havia terminado. Veja. Olhe como ele está me encarando. Eu juro pelos deuses, desde que ele se juntou à caravana, nada deu certo. Talvez o velho estivesse certo. O garoto é amaldiçoado pelo deus das sombras. Sun-Ni lutou para não revirar os olhos. Era verdade que ele era azarado, no entanto, toda a verdade era o oposto do que Shift estava tentando insinuar. Não era porque ele havia traído a desgraça para a caravana de escravos, pelo contrário, era porque a caravana estava condenada desde o início que ele havia acabado ali. Cholar limpou a garganta, mas eu nunca disse isso. Tanto faz. Não devíamos nos livrar dele. Só por precaução. Ele não vai durar muito mais mesmo. Cholar olhou estranhamente para Sun-Ni. Talvez Sun-Ni estivesse ficando paranoico, mas parecia haver um pouco de frieza calculista nos olhos do escravo mais velho. Finalmente, Cholar balançou a cabeça. Não seja apressado, meu amigo. O garoto pode se mostrar útil mais tarde. Mas... Ero finalmente falou, pondo fim à discussão. Não vamos deixar ninguém para trás. E quanto a quanto tempo ele vai aguentar, se preocupe com você mesmo. Shift apertou os dentes, mas depois apenas fez um gesto com a mão. Tudo bem. Então o que fazemos agora? Os quatro olharam para a estrada destruída, depois para a encosta da montanha e finalmente para cima, onde uma parede íngreme da montanha havia sido quebrada pelas rochas que caíram. Depois de um pouco de silêncio, Cholar finalmente falou, na verdade, nos velhos tempos. Havia um caminho que levava ao topo da montanha. Às vezes, era usado por peregrinos. Mais tarde, o Império alargou partes do caminho e construiu uma estrada adequada em cima dele, agora levando ao passo da montanha em vez do pico, é claro. Ele olhou para cima. Os vestígios do caminho original ainda devem estar em algum lugar acima de nós. Se alcançarmos, deveríamos ser capazes de encontrar nosso caminho de volta para a seção não danificada da estrada. Todos seguiram seu olhar, mudando desconfortavelmente com a perspectiva de escalar a encosta traiçoeira. Exceto Ero, é claro, que permaneceu calmo como um santo. Devido ao desmoronamento, a inclinação não era mais uma parede quase vertical, mas ainda assim era bastante íngreme. Shift foi o primeiro a falar, subir isso. Você é louco. Cholar deu de ombros impotente. Você tem uma ideia melhor? Ninguém tinha. Depois de um pouco de preparação, eles começaram a subida. Shift e Cholar carregavam teimosamente as armas que haviam pegado dos corpos dos soldados mortos, mas Sun-Ni, com algum pesar, decidiu deixar para trás sua nova espada curta. Ele sabia que essa escalada ia testar os limites da resistência deles. A espada pode não ter parecido ser tão pesada agora, mas cada grama extra de peso certamente pareceria uma tonelada em breve. Como o membro mais fraco do grupo, ele já estava lutando para acompanhar, então não havia muita escolha. Livrar-se de alguns quilos de ferro era a coisa certa a fazer. Caminhar pela estrada da montanha com o peso dos suprimentos em seus ombros já era difícil o suficiente, mas subir a montanha em si acabou sendo pura tortura. Apenas meia hora depois, ele sentiu que seus músculos iriam derreter, com os pulmões prestes a implodir. Sun-Ni continuou a avançar e subir, cerrando os dentes. Ele também teve que se lembrar constantemente de observar o seu passo. Nessa instável e gelada encosta, um único tropeço seria suficiente para enviar um homem rolando para a morte.
Apenas pense em algo agradável, ele pensou. Mas quais pensamentos felizes ele poderia invocar? Sem conseguir pensar em nada, Sun-Yi começou a imaginar que recompensa receberia no final desse desafio. A benção do primeiro pesadelo era a coisa mais importante que um desperto recebia do feitiço. Claro, testes posteriores poderiam fornecer a eles mais habilidades e melhorar drasticamente seu poder. Mas era esse primeiro teste que determinava qual papel um desperto seria capaz de desempenhar, quão grande seria seu potencial e qual seria o preço que teriam que pagar. Sem mencionar que lhes dava as ferramentas necessárias para sobreviver e crescer no reino dos sonhos. O principal benefício da benção do primeiro pesadelo era simples, mas possivelmente o mais importante. Após completar seu teste, os aspirantes recebiam a capacidade de perceber e interagir com núcleos de alma. Os núcleos de alma eram a base de seu rank e poder. Quanto mais forte fosse o seu núcleo, maior seria seu poder. O mesmo ocorria com as criaturas de pesadelo, com um aviso mortal de que, ao contrário dos humanos, elas podiam possuir múltiplos núcleos. Uma besta humilde tinha apenas um, mas um tirano como o rei da montanha tinha 5. Coincidentemente, a única maneira de melhorar seu núcleo de alma era consumir fragmentos de alma retirados dos cadáveres de outros habitantes do reino dos sonhos. Por isso, os despertos se esforçavam para lutar contra poderosas criaturas de pesadelo, apesar do risco de morte. O segundo benefício era menos direto, mas ainda assim vital. Após completar a primeira pesadelo, os aspirantes eram elevados ao rank de sonhadores, conhecidos coloquialmente como adormecidos, e ganhavam acesso ao próprio reino dos sonhos. Eles entrariam nele no primeiro solstício de inverno após passar no teste e permaneceriam lá até encontrar uma saída, tornando-se assim plenamente despertos. Esse tempo entre o término da primeira pesadelo e a entrada no reino dos sonhos era muito importante, pois era a última chance de treinar e se preparar que uma pessoa receberia. No caso de Sun-Yi, esse tempo era de apenas cerca de um mês, o que era o pior cenário possível. E então havia o benefício final, único para cada aspirante que passava no teste. A primeira habilidade de aspecto. Esta era a magia que elevava os despertos acima dos humanos mundanos. As habilidades de aspecto eram diversas, únicas e poderosas. Algumas poderiam ser categorizadas em tipos, como combate, magia e utilidade, mas algumas estavam simplesmente além da imaginação. Armados com o poder de suas habilidades, os despertos haviam sido capazes de salvar o mundo do fluxo de criaturas de pesadelo. No entanto, esse poder vinha com um preço. Com sua primeira habilidade, cada desperto também recebia uma falha, às vezes chamada de contrapeso. Essas falhas eram tão diversas quanto as habilidades, variando de relativamente inofensivas a debilitantes, ou, em alguns casos, até fatais. Eu me pergunto que tipo de habilidade um escravo de templo receberia, pensou Sun-Yi, não muito otimista sobre suas perspectivas. A escolha de fraquezas, por outro lado, parece ser quase ilimitada. Vamos torcer para que meu aspecto evolua no final deste fiasco. Ou, melhor ainda, mude completamente. Se o aspirante se saísse especialmente bem, havia uma chance de seu aspecto dado passar por uma evolução precoce. Aspectos, assim como núcleos de alma, tinham classificações baseadas em potencial de poder e raridade. A classificação mais baixa era chamada de adormecido, seguida por desperto, ascendente, transcendente, supremo, sagrado e divino, embora ninguém tenha visto o último. Com a quantidade de porcaria que ele me fez passar, o feitiço, se tiver consciência, deve me dar pelo menos um aspecto desperto. Certo? Ou talvez até um ascendente. Finalmente, havia uma pequena possibilidade de receber um nome verdadeiro, algo como um título honorário concedido pelo feitiço ao seu desperto favorito. O nome em si não tinha benefício, mas todo desperto famoso parecia ter um. Era considerado o maior marco de excelência. No entanto, o número de pessoas que haviam conseguido um nome verdadeiro durante seu primeiro pesadelo era tão pequeno que Sun-Yi nem se incomodava em pensar nisso. Quem precisa de excelência? Me dê poder. Ele amaldiçoou, sentindo que essa tentativa de pensamento positivo só o deixou mais deprimido e irritado. Talvez eu seja alérgico a sonhar. Uma alergia assim seria verdadeiramente irônica, considerando que ele estava destinado a passar metade de sua vida restante no reino dos sonhos. Se ele sobreviver tempo suficiente para chegar lá, é claro. No entanto, a divagação mental de Sun-Yi não foi completamente inútil.
Olhando para cima das rochas escorregadias sob seus pés, ele percebeu que o sol já estava consideravelmente mais baixo. Pensando bem, o ar também parecia estar muito mais frio. Pelo menos isso me ajudou a passar o tempo, pensou Sun-Mi. A noite estava se aproximando,